Conceitualmente, sistema projetivo, ou, vamos botar projeção, mais especificamente, é a correspondência matemática bionívoca entre os pontos de uma esfera ou elipsoide, que é a superfície de referência, e suas transformadas no plano, que é a minha superfície de projeção. Então, para que eu possa fazer a minha transformação de um espaço geográfico sabidamente esférico em uma superfície sabidamente plana, que a gente vai chamar aqui de mapa cartoplanta, eu preciso de um sistema ou de equações matemáticas apropriadas para que eu possa pegar esta superfície que tem curvatura e transformá-la em um plano. Evidentemente que esse processo de transformação de uma superfície sabidamente curva em plana tem ou gera os efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais são exatamente as deformações. Então, toda vez que a gente projeta um espaço sabidamente curvo, transformando ele no plano, fatalmente vai estar empregada aí as deformações. Não tem como projetar um espaço curvo em um plano sem deformar. Ou seja, de outra forma, não existe nenhuma projeção que não deforme o espaço geográfico projetado. A maioria das projeções, a maioria dos mapas, ele é feito a partir de projeções dos meridianos e paralelos, que são curvos, ou seja, se apresentam aí na esfera terrestre ou no elipsoide de evolução, que a gente adotar, eles serão projetados, ou serão representados por meio das projeções dos paralelos meridianos. Os paralelos e meridianos, na superfície de referência, eles são curvas. E a partir daí você projeta esses paralelos e esses meridianos em cima de uma figura geométrica, como aqui se encontra. Ou em cima de um cilindro, ou em cima de um cone, ou em cima de um plano. E a partir daí a gente efetua a planificação dessas superfícies de projeção. Aqui nós temos um exemplo de uma superfície de projeção que foi executada em cima de um cilindro. E a partir daí você então abre o cilindro e apresenta exatamente esta figura aqui. Então o que nós estamos vendo aqui é uma representação gráfica de um espaço estritamente curvo, chegando nisso. O que nós vemos aqui, eles não está em verdadeira grandeza, evidentemente, porque existem erros nessas projeções. Então, o sistema projetivo cilíndrico, ele gera distorções. E considerando aqui, exatamente um cilindro tangente à minha superfície de referência, colocando aqui o eixo do cilindro coincidente com o eixo de rotação terrestre, então não é o caso transverso, mas é o caso onde esses dois eixos coincidem. Nós temos aqui que todos os paralelos e meridianos que estão sobre a minha superfície de referência serão transferidos para a superfície de projeção. Quando nós fazemos isso, nessa situação específica, nós criamos as zonas de distorções. Próxima à minha linha de tangência, que aqui se encontra, que nesse caso aqui é exatamente o equador, porque eu estou fazendo ele ser tangente ao equador, essa linha é a linha de tangência com a linha entre o cilindro e o próprio elipsoide de evolução. Essa linha ela é isenta de erro, ou seja, ela não tem deformação. É só ela que não tem deformação, porque à medida que você vai se afastando dessa linha em direção aos polos, você vai aumentando aí a sua deformação. Então, até uma certa distância afastada dos polos, você tem aí uma deformação baixa. À medida que você vai se aproximar dos polos, você vai aumentando a sua deformação, até você chegar na altura dos polos com uma alta deformação. Então, se você voltar aqui nesse desenho, você tem aqui a linha equatorial, que se encontra por aqui, que é exatamente a projeção do equador. E à medida que você vai se afastando na direção dos polos, você vai aumentando a sua deformação. De tal maneira que você chega nessa região aqui,
A impressão que nós temos é que essa região é muito, muito grande em termos de área, mas não é. Porque ela foi tão deformada que ela parece que ela é maior que as Américas, e não é, entendeu? Ou seja, pega aqui a América do Sul, América Central aqui, ó, né? Essa região, né, em termos de área, parece ter uma área semelhante, né? E não é. Quando você pega essas altas latitudes, você tem altas deformações. Então, a gente não pode simplesmente analisar o mapa, né, simplesmente por aquilo que a gente enxerga. A gente precisa saber que tipo de deformação está sendo empregado ali para poder exatamente fazer algum tipo de inferência. Então, aqui nós estamos vendo aqui exatamente, né, a representação aí do sistema projetivo cilíndrico. Olha só, né? Tudo que está em cima da minha superfície de referência, que nesse caso aqui poderá ser o elipsoide de equação, vai ser jogado em cima do meu cilindro, e depois o cilindro é aberto. E essa representação gráfica é exatamente um tipo de sistema projetivo que a gente pode empregar. Aqui é um outro exemplo, também de representação, né? Olha, aqui fica bem claro aqui a questão da deformação. Você pega essa região aqui, ó, que é a região dos polos, né? Veja, olha o tamanho dessa área comparado com as Américas. A princípio, quem olha isso aqui, né, sem um discernimento bem claro do que é um sistema projetivo, de como é que as deformações estão presentes, né, pode levar pode crer, né, ou pode pensar, né, que isso aqui, ó, é muito maior do que isso aqui. Não é, né? A área dessa região ela é extremamente pequena quando comparado com a área, né, do Brasil, por exemplo, entendeu? Então, tem que olhar para a representação gráfica, mas tem que olhar com certo cuidado, porque tem que saber que ali estão as deformações empregadas. Esse tipo de projeção que se encontra são as projeções cilíndricas, né? Os paralelos e os meridianos, né, eles se cortam em ângulos retos. Esse é um caso específico empregado nesse ser projetivo. Os paralelos e meridianos, que na superfície de referência se cortam ortogonalmente, aqui também vai se cortar ortogonalmente, entendeu? Outro tipo de projeção que nós temos aí são as projeções chamadas cônicas, né? Então, nós temos aqui um cone, especificamente um cone, que é tangente, né, à minha superfície de referência, né, nesse ponto especificamente aqui, ó, na verdade é num paralelo específico. A gente estabelece qual é o paralelo de tangência, né? Lembre-se que isso aqui é um corpo sólido, esse também aqui é um sólido, e os dois, né, estão exatamente tangenciando. Na projeção cônica, a superfície terrestre é projetada sobre um cone tangente, não só tangente, ele pode ser secante também, tá, gente? Nesse caso aqui especificamente, eu estou falando que o cone é tangente, mas ele não necessariamente é só tangente, ele pode ser secante também. E ao elipsoide, então, e aí, a partir daí, ó, você pega tudo que está em cima do teu elipsoide de evolução, projeta em cima do cone, e depois você abre o cone. E aí você vai criar aquelas mesmas regiões de distorção. Lembrando que na linha de tangência não existe deformação. À medida que você vai se afastando da linha de tangência, você vai aumentando esta deformação. De tal maneira que, né, nas latitudes, né, mais altas, comparadas com a latitude do paralelo de tangência, né, você vai ter altas deformações. Então, esse aqui é outro tipo de projeção que a gente pode encontrar. Aqui é um exemplo de uma projeção cônica, né, aonde você tem aqui, ó, uma parte do globo, né, projetada. A parte de baixo não foi projetada. Por quê? Porque utilizou-se apenas, né, o cone tangente ao elipsoide de evolução em uma latitude no hemisfério norte, evidentemente, para projetar essa região daqui de cima. E se você quiser fazer projetar para baixo, eu teria que fazer um cone invertido ali, para poder fazer essa projeção. Aqui é um outro exemplo, né, de uma projeção cônica, mostrando, né, como que se dá aqui, ó, os paralelos e os meridianos projetados. Olha só, essas linhas brancas
são os meridianos projetados e as outras aqui ortogonais são os paralelos projetados. Veja que os paralelos e os meridianos, eles se apresentam aqui formando um ângulo de 90 graus. Nessa superfície aqui, ó, de projeção, a mesma coisa. Os paralelos e medianos, que na origem dele, que na superfície de referência, são ortogonais, aqui são projetados ortogonalmente. Aqui também são projetados ortogonalmente. É uma característica que foi colocada na metodologia de projetar. Aqui também é a mesma coisa. E você tem aqui o caso onde você utiliza o plano para poder você fazer as suas projeções. Então você tem aqui um plano tangente ao elipsoide de revolução no polo, né? E a partir daí, ó, você vai projetando todos os objetos que estão sobre a superfície de referência em cima do plano. Veja que só existe um único ponto de tangência. Esse ponto ele é isento de deformações, ele não tem deformação. Mas, à medida que você vai se afastando desse ponto em todas as direções, você vai empregando aí as suas distorções, as suas deformações. De tal maneira que a região, né, de máxima distorção é aquela que está bem distante do ponto de tangência. Esse tipo de representação, ela é muito específica para regiões polares, né? Então, a gente vai utilizar essas metodologias de projeção de cilindro, de plano secante, né, para as regiões polares. Vamos ver aqui um desenho disso aqui, olha só. Isso aqui, ó, é um tipo de projeção, olha lá. O plano foi colocado tangenciando o polo e a partir dali a gente faz projeta todas as feições. Veja que os paralelos e os meridianos continuam aqui se cruzando ortogonalmente. Nós estamos empregando essa característica porque essa característica é importante nas representações gráficas de um modo geral.